Paz do Senhor, meu irmão. Prazer estar aqui novamente com você para trazer uma mensagem do coração de Deus para o seu coração. A minha Bíblia já está aberta aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o nosso amado irmão Dr. Lucas, no Evangelho de Jesus Cristo, no capítulo 15, o versículo 1 até o versículo de número 7 deste capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Diz assim a palavra de Deus: Chegavam-se a ele os publicanos e os pecadores para ouvir. Os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com ele. Jesus propôs esta parábola, dizendo: Que um homem dentre vós, que tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la. Achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. Chegando à sua casa, convoca os amigos, vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Este texto sagrado aqui, eu quero deixar uma meditação nesse momento. Falei sobre a ovelha ferida, E vou continuar falando um pouquinho mais sobre esta ovelha ferida, sempre usando uma linguagem figurada, ovelha no sentido figurado, porque aqui está se tratando de seres humanos, que a Bíblia, dentro da linguagem dela, nós encontramos a linguagem literal e figurada. E nós estamos aqui diante de um texto sagrado que nos transporta para 3 grandes parábolas. Essas 3 parábolas expressam a grandeza do amor de Deus, O amado irmão Lucas, que é o único que narra essas 3 parábolas, ele narra aqui a parábola da ovelha perdida, ele narra em seguida a parábola da dracma perdida, e também uma parábola muito bem conhecida de todas as pessoas, mesmo não sendo evangélico, mas conhece essa parábola, que é a parábola do filho pródigo. Se a gente fizesse um paralelo entre essas 3 parábolas, a gente ia ver que há uma diferença bastante entre elas. A primeira parábola, ela trata de a ovelha, o pastor que conduziu a ovelha ao campo, ao deserto. A gente observa também que a dracma, ela foi perdida dentro da casa, E nós estamos vendo também o filho pródigo na sequência. Ele sai da casa do pai. Então você observa que há uma diferença aqui. Se fizéssemos um paralelo nessas 3 parábolas, você observa que as 2 primeiras, a primeira parábola, o pastor vai em busca da ovelha perdida. A dracma perdida que havia se perdido dentro da própria casa, Alguém procura dentro de casa, que essa casa representa a igreja. Se o tempo permitir, nós vamos mergulhar um pouquinho também nessa parábola da dracma, E também a terceira é a do filho pródigo. Você observa que ele sai com as suas próprias pernas, sozinho, E depois ele retorna. Também não vamos pregar um dia sobre esse filho pródigo. As pessoas ouvem muito essa linguagem aí, o bom filho sempre à casa do pai volta, Então essa parábola aqui, eles chegavam a Jesus, os publicanos e os pecadores, para ouvir a palavra de Deus. Os publicanos, eles eram cobradores de impostos, trabalhavam, mesmo sendo judeus, trabalhavam para o governo romano. E eles eram odiados pelos seus compatriotas. Os judeus não gostavam pela forma como eles agiam. Eles eram muito severos na hora de vir fazer as cobranças dos impostos, e eles cobravam além do estipulado, entendeu? Então, eles eram sem misericórdia, pensando apenas no lucro, em se dar bem. Então, eles eram publicanos, rejeitados pelos judeus, seus compatriotas. E a gente observa também que, além de estar ali os publicanos, estavam os pecadores, E a gente observa neste texto sagrado que os fariseus, que era a principal religião dos judeus da época, estavam junto com os escribas. Eles sempre andavam juntos, porque os escribas eram os doutores da lei, as pessoas que eram responsáveis em fazer o manuscrito da palavra de Deus. Eles eram os doutores, conhecedores de todo ali o Pentateuco e de toda a Bíblia. Até então, os primeiros, de Gênesis até Malaquias, eles conheciam aprofundadamente a Bíblia Sagrada. Então, eles estavam ali sempre na volta um dos outros, porque a maioria desses também, escribas também, eles eram também dos fariseus. Alguns eram dos saduceus, outros dos fariseus, mas eles estavam sempre ali. Eles queriam chegar até Jesus e pegar Jesus de maneira surpreendente, em alguma palavra, alguma frase, para que eles pudessem incriminar a Jesus Cristo. Você observa que eles estavam ali, Jesus está na volta ali, quem? Os publicanos e os pecadores. Se você voltar lá para o Evangelho de Marcos, capítulo 2, no versículo 13, Jesus vem vindo do mar. Diz que Jesus passa na alfândega, e ao passar na alfândega, ele depara-se com um moço chamado Levi. Esse moço Levi, que é o mesmo Mateus, do escritor do livro,
e ele trabalhava também, era cobrador de imposto. E Jesus chegou com ele e disse: segue-me. E ele não perdeu tempo, ele seguiu a Jesus. Como você também, meu amigo, que está me acompanhando. Não perca tempo, siga Cristo, entregue a sua vida a Ele. Ele te ama e tem um plano de salvação na tua vida. A vontade dele não é que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E você observa que lá no Evangelho de Marcos 2:13, aquele moço Levi leva Jesus para sua casa, com muita alegria, né? Levou Jesus para sua casa, porque aquele moço ele era odiado pelos religiosos da época. E de repente Jesus faz um convite a ele, um rabino, filho de Deus, né? E ele imediatamente segue Jesus e leva Jesus para sua casa. Ele faz um grande banquete ali, convida outros amigos publicanos, outros pecadores, pessoas rejeitadas pela sociedade, e eles vieram, estavam ali, e a Bíblia diz que estavam novamente ali, diz a Bíblia, os doutores da lei, estavam ali também os fariseus, e agora eles pressionaram o discípulo de Jesus, e disseram: mas como é que ele come com publicanos e pecadores? Só que Jesus ouviu quando ele falou para os discípulos, e Jesus disse: olha, os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes, né? Sim os doentes. E eu não vim salvar justos, mas sim pecadores. Então você observa que eles estavam sempre assim na volta de Jesus, e eles machucavam as pessoas pela forma como eles conduziam a religião da época. Muitas pessoas estão feridas, machucadas. É por isso que esta é a ovelha ferida, a ovelha machucada. Há pouco dia nós vimos aqui uma mensagem que eu gravei aqui sobre a ovelha ferida, parte 1. E naquela ovelha ferida a gente trata daquele moço que ele era cego. Aquele moço ele foi excluído, foi expulso, né, da sinagoga. É muito triste isso aí. E aqui a gente observa que os fariseus, eles não queriam que as pessoas entrassem na sua religião. Eles criticavam a forma como Jesus se comportava e se conduzia, pela forma como Jesus tinha as pessoas que o seguiam. E se incomodava muito os fariseus daquela época e também os doutores da lei. Mas aqui nessa parábola, Jesus agora, quando viu eles questionar: mas você come com publicanos e pecadores? Jesus agora narra duas parábolas para mostrar a importância do amor de Deus, o quanto Deus nos ama de uma maneira toda especial. Se você for para João 3,16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você observa aqui que Jesus narra três parábolas. A primeira parábola é justamente essa: quem é o homem dentre vós que, se perdendo uma ovelha no deserto, não deixa as 99 e vai em busca da ovelha perdida? E achando a sua ovelha perdida, ele retorna para a sua casa com júbilo, ou seja, ele já retorna com alegria, trazendo aquela ovelha. E a Bíblia diz que ele convida os parentes, os amigos, vizinhos: vinde, né, e jantai comigo, porque achei a minha ovelha perdida. E na sequência, no versículo 7, diz que a alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Você observa, durante todas as páginas imortais da Bíblia, eu já li a Bíblia dezenas de vezes, não vou dizer aqui quantas vezes, mas dezenas de vezes eu já li a Bíblia, e eu ainda não vi na Bíblia que a alegria no céu por um cego que enxergou, ainda não vi na Bíblia que a alegria no céu por um morto que ressuscitou, ainda não me encontrei na Bíblia, estou procurando até agora, mas não vou encontrar a alegria no céu por um leproso que foi purificado, não. Mas a Bíblia diz que a alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Era o caso daqueles fariseus que se achavam santo demais, e por eles serem santo demais, eles discriminavam as pessoas. O Evangelho não discrimina ninguém. O Evangelho veio justamente para os pecadores. Eu estou aqui pregando esse Evangelho porque eu sou um pecador. Só que eu sou um pecador lavado, comprado e remido no sangue do Cordeiro. E você também, meu amigo. Jesus derramou o sangue na cruz do Calvário por mim, por você. E você não perca essa oportunidade de entregar a sua vida a Cristo. Aproveite enquanto Deus está te dando esta chance de ouvir esta mensagem dessa ovelha perdida. Então a gente observa nessa ovelha, analisando, aquele pastor, ele sabia quantas ovelhas ele tinha, né? Interessante que você observa que ele saiu as ovelhas para pastar, né? E ao sair para pastar, no final da tarde, possivelmente, era muito comum naquela época, o povo judeu, quando chegava no final da tarde, as ovelhas vinham para o aprisco, né? Ou para o curral, uma linguagem, tanto faz uma quanto a outra, né? E quando ele vinha, o pastor ficava com as pernas levantadas na porta do curral, uma perna erguida e outra baixada, e as ovelhas passavam debaixo de suas pernas. E ali ele ia conferindo a primeira, a segunda, a terceira, né? E ia até chegar ao número de ovelhas que ele tinha.
Por isso que esse homem sentiu a falta de uma ovelha. Ele tinha 100 ovelhas, mas ele contou as suas ovelhas. Quando ele contou, ele percebeu que estava faltando uma. Ele poderia ter se acomodado, se aquietado. Não, eu já tenho 99, uma a mais, uma a menos, para mim tanto faz. Ele não fez assim. A Bíblia diz que ele foi em busca da ovelha ferida. Ele foi em busca da ovelha machucada. E não se conformou enquanto não trouxe esta ovelha para junto do seu aprisco. Esta ovelha, meu amigo, pode ser você, que está ferida, está machucada pelo pecado, pelos prazeres efêmeros desta vida, mais uma vez eu repito, e quem sabe machucado porque um pastor, talvez, por não ter uma visão divina, por não ter o entendimento das coisas de Deus, talvez tenha escorraçado você, uma linguagem bem simples, corrido você ali do aprisco que representa a igreja, né? De repente ele correu você, mas Jesus continua de braços abertos para você, dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Você observa que esta ovelha aqui, ele foi, encontrou a ovelha e trouxe a ovelha ferida, machucada, ele colocou sobre os seus ombros e trouxe esta ovelha. Eu me lembro que quando eu era criança, ali adolescente, na década de 70, ali eu ouvia aqueles hinos do José de Paula, né? Sem ovelhas, e tinha um outro louvor também chamava Sou a Triste Ovelha, né? Quantas ovelhas tristes, machucadas, quantas ovelhas desgarradas, feridas, machucadas, e Jesus está em busca de você, meu amigo, em busca de você, meu irmão. Conta certa feita que uma mulher, ela era muito pobre, muito simples, e ela ia caminhando, esta senhora, e ela passou, era numa caverna, e ao passar numa caverna, com a criancinha no colo, ela ouviu uma voz: entra e pega tudo que tu quiseres, só não esquece o principal. Aquela mulher, ela entrou com aquela criança ali naquela caverna e ao entrar ali observou que havia muito ouro, joias preciosas das mais raras. Esta mulher riu a criancinha no chão e começou, com o seu vestido que ela estava, ela fez um avental e começou a pegar aquelas joias mais lindas, mais preciosas e começou a colocar dentro daquele avental da sua roupa e começou a pegar, e ela via uma mais bonita, ela trocava e estava ali. De repente a voz bradou, disse: olha, a senhora tem apenas 3 minutos, dentro de 3 minutos a porta vai fechar, mas não esqueça do principal. E aquela mulher rapidamente pegou mais um bom número de joias preciosas e saiu para fora. Quando ela saiu para fora, a porta fechou e ela lembrou-se que a criança tinha ficado lá dentro. Você já imaginou o desespero desta mulher? Aqui, meu amigo, eu quero dizer para você que a porta da graça, ela continua aberta. Ela está aberta para você. O Senhor Jesus está dizendo para vocês que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. A porta do que? Do teu coração. A porta da graça, meu amigo, que é a eternidade com Cristo, ela continua aberta. Paulo diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. A porta da graça, ela continua aberta, mas você não pode esquecer o principal. Está vendo a sua trajetória de vida? Quantas pessoas cruzaram no teu caminho? Pessoas amigas, pessoas que se tornaram teu amigo no decorrer da tua trajetória, pessoas entraram e saíram na tua vida, né? Hoje talvez você fique apenas com a lembrança do passado, mas não esqueça do principal. O principal é Jesus na minha e na tua vida. Permita que Jesus seja o principal foco da tua vida. Permita que Jesus seja o dono da tua vida e que Jesus tenha prioridade na tua vida. Você observa que ele foi aqui, narrou essa parábola aqui, para deixar para os fariseus uma grande lição do grande amor de Deus, que o pastor, ele não se contentou apenas com as 99, mas saiu em busca da ovelha ferida, da ovelha machucada, e Jesus, meu amigo, está em busca de você. Você pode ter na certeza, o homem pode machucar você, o homem pode pisar em você, mas Jesus nunca vai pisar em você. Quando eu chego com alguém machucado, que alguém diz: eu abandonei a igreja, eu fiquei triste, chateado com uma determinada situação, aí eu pergunto: o que foi que Jesus fez para você? Jesus não fez nada. Eu digo: então te volta para ele. A mesma coisa eu digo para você, meu amigo, se volta para Cristo. De repente você é esta ovelha que está desgarrada, ferida, machucada. Jesus continua com os braços abertos, esperando por você. Não esqueça que Jesus, mesmo da hora da sua morte, ele não encruzou seus braços. Ele morreu de braços abertos, porque ele te ama, mais uma vez eu te digo, e tem um plano de salvação na tua vida. Acabei de concluir esta mensagem sobre a ovelha ferida. O pastor foi em busca da ovelha. Por quê? Porque o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Jesus deu a vida por mim e por você. Em seguida eu quero gravar uma mensagem, eu quero que você acompanhe esta mensagem. Esta mensagem é o contraste dessa. Aqui nós temos a ovelha ferida. Na próxima mensagem vamos falar sobre o pastor ferido. Que Deus e Cristo nos abençoe hoje e sempre. Amém.